Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre a segunda geração do modernismo brasileiro. Lembrando, gente, que o modernismo ele teve início aqui no Brasil com a Semana de Arte Moderna, ou também chamada de Semana de 22, que aconteceu obviamente no ano de 1922. Mas nessa aula especificamente a gente vai falar da parte da prosa, ou seja, dos romances. Lembrando, gente, que prosa são textos escritos em parágrafos, poesia são textos escritos em versos. Então vamos ver qual é o contexto histórico dessa segunda geração. Bom, gente, nós estamos então na década de 30. E é uma década então que ela nem começa e a gente já tem o abalo econômico de proporções mundiais, que é justamente o quê? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 29. No cenário brasileiro, nós temos a Revolução de 30, que elevou então ao poder o gaúcho Getúlio Vargas, que se manteria na presidência então por 15 anos seguidos. É o fim da República Velha e com isso nós temos o fim também das oligarquias cafeeiras. No ano de 1945, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial e com isso o término também do mandato de Getúlio Vargas e ele deixa o poder. Temos então o fim do Estado Novo, que começou no ano de 1937, às custas de um regime ditatorial. Ou seja, gente, a década de 30, no cenário mundial, ela já começa bastante abalada, porque no ano de 29 nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores, que foi algo, a parte econômica, a gente sabe, mexe com todos os setores da sociedade. Então, todos os setores são influenciados por conta disso. Aqui no Brasil, a gente não tem um cenário muito diferente. Nós tivemos, então, a eleição de Getúlio Vargas, onde, na década de 30, então, ele assume o poder, onde ele fica por 15 anos. Com isso, gente, nós temos a marcação do início do Estado Novo. E com isso, acaba-se, então, a política do café com leite, que é o que nós tínhamos anteriormente na chamada República Velha. Também, ainda falando do contexto histórico, no contexto ocidental, vê-se a instauração em diversos países de regimes totalitários. Na Itália, observa-se o fascismo de Mussolini, na Alemanha, o nazismo com Hitler, na Espanha, o franquismo ou fascismo de Franco, em Portugal, o salazismo ou fascismo de Salazar. Então, gente, essa década, ela teve uma alteração muito grande na forma de pensar das sociedades, dos países de modo geral. Tanto que nós observamos esses regimes totalitários ganhando força, que depois, né, a gente sabe que vai culminar, então, com a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, gente, não foi muito diferente, por quê? Durante o governo de Getúlio Vargas, é considerado que nós tivemos, sim, aqui um regime totalitário. Então, falando das características, depois desse contexto, né, histórico, das características dessa segunda geração na parte da prosa. Nós temos uma palavrinha nova aqui, gente, que é a verossimilhança. No romance dessa geração, conta-se uma história que não aconteceu, mas que poderia ter ocorrido. Observa-se a realidade e aceita-se como é apresentada a todos, para, a partir daí, o escritor inserir suas ideias e sua crítica. Podemos afirmar que a verossimilhança serve como recurso de denúncia social, pois não se altera a realidade. Não é à toa que alguns críticos chamam os romances de neorrealistas. Ou seja, gente, essa palavra verossimilhança é a aproximação com a nossa realidade. Então aqui nós temos histórias que elas foram inventadas, porém a forma que elas foram escritas é muito próximo do que poderia acontecer em qualquer lugar. Então isso que aproxima então as histórias dessa segunda geração dos mais diversos leitores. Então, por exemplo, o escritor ele pode ter escrito tal história lá do sertão nordestino, mas a forma que ele escreveu poderia ter acontecido também, sei lá, no Amazonas, por exemplo. Então é isso que a gente chama de verossimilhança. Então, alguns críticos literários chegam a chamar então esses romances de neorrealistas, ou seja, novos realistas. Então seria uma nova forma de ver
a nossa realidade e também o realismo, que é o movimento que nós já vimos anteriormente. Também nós temos a questão de linearidade narrativa. Romances que não apresentam grandes inovações quanto à estrutura. Mesmo em romances como Vidas Secas, não temos uma linearidade tão clara. Na trilogia O Tempo e o Vento, apresenta a técnica do contraponto temporal, identificado facilmente o início, o meio e o fim da narrativa. Portanto, as obras dessa geração nos proporcionam boa noção temporal e espacial. Bom, gente, quem já teve contato com esse livro chamado Vidas Secas, sabe que nós chamamos ele de romance cíclico. Justamente porque eu não preciso ler todos os capítulos linearmente. Eu preciso ler o primeiro e o último na ordem. Os outros capítulos eu posso ler da forma que eu achar melhor. Aí vocês vão falar, tá, mas isso não deixa a história confusa? Não, gente, por quê? Os autores desse período, eles sabem lidar tão bem com essa questão temporal que a gente não percebe, então, essa alteração. Mesma coisa vai acontecer, então, na trilogia do Érico Veríssimo, chamada O Tempo e o Vento. Justamente porque ele não faz essa marcação de início, meio e fim. Mas quando você está lendo, você consegue perceber claramente, então, esse início, meio e fim. Então, essa divisão da história. Enquanto a linguagem, gente, ela é muito mais próxima da escrita tradicional do que das inovações linguísticas da geração de 22. A linguagem é filtrada pelo código culto urbano. As personagens não falam exclusivamente como as pessoas da região falam. Romances em que se desejava revelar uma crítica, fazer uma denúncia. A linguagem aproximava-se da língua falada e norma culta, a fim de criar uma espécie de língua franca para o romance brasileiro. Ou seja, gente, nós podemos observar então nessa segunda geração essa alteração da linguagem. Lá na primeira geração a gente tem essa inovação, então a gente tem que fazer coisas diferentes, trabalhar a linguagem e tudo mais. Aqui o que eles fazem? Não, a gente vai só escrever. Então eles seguem mais perto do que seria a oralidade, mesclada então com a norma culta. E esses personagens, gente, eles não falam então de acordo com a região, então nós não temos um linguajar típico de uma região, para não acabar com o que a gente viu anteriormente da verossimilhança. Então, gente, aqui é uma característica extremamente importante. Eles não são tão inovadores quanto a primeira geração, porém, a sua linguagem ela é bastante trabalhada. Também nós temos a questão de estrutura histórica. Romances de cunho crítico e social e tinham um embasamento para a criação da realidade concreta. A estrutura histórica é facilmente identificável. Percebemos sem dificuldades as estruturas econômicas e social a que aquelas personagens pertencem. Período histórico também é de fácil percepção. Romances que apresentam relatos em que se revela a estrutura histórica agrária, mas também há romances urbanos. Ou seja, gente, os autores, eles não começam igual a gente viu lá em Memórias de um Sargento de Milícias, era no tempo do rei. Não, eles simplesmente não colocam isso. Mas conforme você vai lendo, pelas características então que os autores vão trazendo, você consegue falar, opa, essa obra está em tal época. Porque eles não querem marcar, não querem delimitar isso nos seus livros. Ou seja, com isso, gente, eu percebo a parte econômica e social também. Grande parte das obras, gente, são da história agrária, mas nós também temos a parte de romances urbanos. Ainda falando dessa parte da estrutura histórica, as obras de temática rural vê-se grandes senhores de terra como personagens. Nas de temática urbana, são mostradas personagens provenientes de camadas populares, como exemplo de Capitães de Areia, do Jorge Amado. Já a classe média está apresentada nos romances urbanos de Érico Veríssimo. Ou seja, gente, nós temos aqui a temática rural, beleza? Onde, gente, nós temos personagens típicos daquele ambiente. Agora, quando eu tenho a temática urbana, as pessoas, então, de camadas mais populares são tratadas. Como nós temos, por exemplo, Capitães de Areia, do Jorge Amado, onde ele vai falar, então, de uma classe que é marginalizada.
Já quando nós temos essa exploração da classe média, nós temos, por exemplo, Érico Veríssimo nos seus romances, então, falando dessa parte urbana. Também nós temos a tipificação social. São apresentados indivíduos que representam um determinado extrato social. Exemplo do Fabiano de Vidas Secas. Ou seja, gente, aqui nós temos o tipo social. Então, por exemplo, o Fabiano, que é citado aqui de Vidas Secas, ele é o típico homem do interior que busca uma vida melhor, porém é altamente explorado, a sua força de trabalho é explorada. Então a gente pode perceber aqui a preocupação então desses autores em trazerem personagens desta forma. Também nós temos a questão regional. O regional apresenta-se nessas obras por meio do local em que acontece a história. Os tipos humanos em determinado lugar, com seus costumes, sua maneira de pensar e agir, revelam-nos os traços da região tratada, além da paisagem, é claro. Então a gente tem sim essa parte regional, pelos personagens e, obviamente, pela paisagem descrita. Então a questão regional aparece sim nessa segunda geração. E por último, nós temos o universal. Revela-se a partir dos dramas humanos vividos pelas personagens, por meio da análise psicológica, a qual revela os desejos e pensamentos mais obscuros do ser humano. É que desvendamos o universal nos romances, Fabiano, por exemplo. Ou seja, gente, independente da classe social, do tipo social que você sempre vai ter algo que é universal, sentimentos, medos que serão universais. Então é isso que nós vamos ver nesses romances dessa segunda geração. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!